E aí pessoal, sou eu aqui, eu que nem sei desenhar. E hoje eu vou estar, digamos que, refazendo um vídeo. Na verdade, esse vai ser o desenho da Mulher Maravilha. Só que somente a parte do desenho, vou fazer ele um pouco mais devagar para que fique mais fácil a forma de compreender, a forma de desenhar um vídeo, digamos que é realmente como desenhar, como eu fiz o desenho. Então, aqui começando, né? Eu fiz toda a proporção sem nenhum detalhe, somente o grosso por cima, somente as bolas. Infelizmente, como eu faço bem fraquinho com a lapiseira, quase não dá para enxergar, certo? Mas de todo o desenho eu pego a referência e faço toda essa proporção para que fique, para que eu saiba onde que vai ficar cada coisa, certo? Sem nenhum detalhe, somente por cima dá para saber onde fica o tronco, as pernas, o braço e a cabeça só. Depois disso, agora vocês podem reparar que eu comecei a forçar um pouquinho mais o lápis, né? Passando um pouquinho mais forte. Aí nessa parte vocês podem ver aqui onde eu estou reforçando, onde vai ser a linha final, digamos, porque toda a proporção eu já tenho. Então é nessa parte eu começo toda a estrutura por fora, eu começo a reforçar onde vai ser a estrutura definitiva para o desenho, certo? Eu acho importante começar por essa parte, né? Acho que o exemplo bom talvez seria como uma casa. Você não vai colocar todos os móveis, todas as coisas importantes dentro da casa se a estrutura estiver toda torta. Mesma forma o desenho, você não vai começar a fazer todo o detalhe, todo o trabalho por dentro, todo o detalhe do desenho, se toda a estrutura dele por fora tá toda torta, vai ficar um desenho desproporcional, vai ficar um pouco esquisito. Então esse seria a minha primeira dica. A segunda, na verdade, para que você faça toda a estrutura primeiro e depois reforce a sua linha por fora antes de começar a fazer os detalhes por dentro, certo? E assim aqui no braço vocês podem ver, eu passei mais de uma vez ali a linha, tem uma linha sobressaindo sobre a outra, no ombro também, mas isso tudo ainda reforçando a parte da estrutura do corpo. Eu vou ainda decidindo um pouco, se você perceber que está um pouquinho torto, você pode corrigir ainda. É nesse momento, nessa hora ainda, nessa fase inicial, que você pode ainda corrigir alguma coisa se precisar, certo? Ali eu fazendo a parte da orelha, a parte do rosto já está praticamente feita. Só que, vamos ver, tem uma parte aqui que seria do olho, do nariz e a boca. E eu deveria ter feito também alguns detalhes do lado de dentro, digamos, do desenho. É importante que a gente faça também essa estrutura para que fique dentro conforme o padrão, a proporção do desenho. Agora eu estou fazendo o cabelo, mas como eu estava dizendo sobre o dentro do desenho, a proporção correta, vocês vão ver que na hora que eu comecei a fazer a boca e o nariz, começou a ficar bem esquisito, porque eu já estava tentando fazer o desenho já com o detalhe. O cabelo vocês podem ver que é bem simplesinho de fazer, não tem segredo, se bem que ainda assim é um pouco difícil, né? Mas eu tentei fazer o mais próximo do meu desenho de referência e esse foi o resultado, certo? E aí vocês podem ver que, como eu estava falando, né, que eu me adiantei falando, fazendo o nariz e a boca, eu comecei a fazer, mas depois eu comecei a achar que estava estranho. Mas vocês podem perceber que eu já estava querendo fazer já com os detalhes. Mas o certo seria realmente fazer as proporções primeiro, para que não ficasse torto. E isso começou a me embaralhar um pouquinho. Vocês podem ver que eu comecei a fazer de novo a parte do rosto, coisa que talvez nem precisava. Aí eu fui tentando fazer o nariz de novo, a boca de novo. Aí vocês podem ver que parece que fica cada vez mais esquisito, ou cada vez pior, né? Pelo menos pra mim era essa a impressão que tava dando. Você vê que eu dou uma paradinha, aí eu fico, na verdade, na minha frente tinha a tela do computador com a imagem que eu tinha de referência. Então eu fico olhando para a imagem para tentar entender certinho como que fica cada coisa.
vocês podem ver a proporção que eu poderia estar vendo, a distância do queixo para a boca, da bochecha para o nariz, certo? Do olho até o nariz. E isso ajuda você a identificar melhor onde vai ficar cada coisa. E aqui, acredito que já vai ser a parte que eu fiz correto. Eu fiz somente a proporção, como vai ficar cada um, para não ficar desproporcional com nada, certo? Eu não coloquei nenhum detalhe, eu vi que a proporção ficou boa, condizendo com o resto do desenho. O olho ali fiz mais ou menos o contorno, não coloquei nenhum detalhe também. E era dessa forma que a gente devia ter feito. Os detalhes nós vamos nos preocupar em colocar depois, certo? Ficou um pouquinho torto ali, a gente já apaga, para que depois a gente vai passar toda a parte mais forte, certo? Aqui no pescoço, que também já é bem mais simples, eu já comecei colocando acho que seria a gargantilha que chama. Eu já comecei a colocar um pouquinho mais de detalhe, mas também que já é uma parte que não tem tanto segredo, uma parte bem mais simples e já é boa para colocar os detalhes. Aqui já na parte do peito dela, onde começa a roupa, esse seria o maior detalhe. Como a estrutura já está feita, tanto ali a parte das costas e a parte da frente, então eu já comecei a colocar a parte da roupa. Lembrando que eu sempre sigo conforme o meu desenho de referência, certo? Então a roupa tem um pouquinho dos detalhes, a volta, o contorno principal, vocês podem ver que eu fiz antes, e os desenhos, os detalhes que vêm depois, eles vão contornando, eles vão passando sobre as voltas principais, certo? E isso ajuda a dar um pouquinho mais de realismo no desenho, certo? Isso ajuda a, digamos, no caso da roupa, a ela ficar desenhada conforme a silhueta do corpo dela, beleza? E nesse ponto, ó, vocês podem ver que eu comecei a fazer também a estrela. O desenho de referência que eu tinha, ela tem essas estrelas também na roupa, tem uma menorzinha ali atrás. Mas olha só, somente estou fazendo a parte principal, ainda assim um pouquinho fraquinho para esses detalhes ainda onde que eu não tinha feito. Ali onde que eu já tinha, onde que eu forcei um pouquinho, já era a parte definitiva, certo? Tem a espada. Vocês podem ver que ainda tem os desenhos sobre as linhas sobressaindo por cima das outras, no caso da espada. Vocês podem ver que eu continuei o desenho até mesmo por cima da espada. Ali na estrela, acredito que dê para enxergar um pouquinho, que tem umas linhas passando por cima. Tudo isso a gente corrige no final. O ideal nesse momento, como eu venho falando, é somente fazer o desenho, a base, para depois a gente passar definitivo com os detalhes mínimos. A mão, a mesma coisa, vocês podem ver que tem um dedo, o outro ali um pouco esquisito, mas inicialmente eu tentei colocar mais a proporção, certo? Depois pro final, ainda antes de contornar e tudo mais, eu ainda dou uma corrigida, certo? Ali tem a fita de couro ali que ela fica segurando, do escudo dela, que não tem segredo nenhum. Vocês podem ver que o escudo é redondo, ele tem umas voltinhas ali, no caso são algumas linhas. É bem simples o escudo também, certo? Os detalhes maiores é sempre as partes mais difíceis de fazer, né? Que é sempre o rosto, um pouco do cabelo, a mão também é sempre difícil de fazer, né? Mas aí a gente vai pegando a prática com o tempo, a gente vai melhorando, a gente seguindo essas proporções ajuda bastante. Uma proporção de mão que a gente pode estar pegando, que a gente pode estar vendo para melhorar a mão de acordo com o corpo, certo? Se a mão está muito grande para o corpo, se a mão está muito pequena, os dedos proporcionais à mão, um dedo proporcional ao outro, que a gente sabe que tem um dedão, tem um dedo, o indicador, o dedo do meio, né? Então, um proporcional ao outro, certo? E, bom, agora já indo pro braço, vocês viram, infelizmente não deu espaço para poder estar fazendo a mão, mas ali eu fiz o bracelete, isso já acrescentei um detalhe ali. E outro detalhe, as linhas estão passando ainda por dentro da espada, vocês podem ver, da linha do corpo dela. Isso eu faço sempre, claro, porque a gente tem que continuar a linha do outro lado, então para ficar a linha contínua, né? Senão ficaria desproporcional. Já a pessoa se faz um desenho um pouquinho torto, tipo com uma linha que não seguiria
certinho, ia ficar esquisito o desenho. Então por isso que continua, e claro, depois quando for finalizando, conforme for finalizando, a gente tira essas linhas que estão a mais, certo? Ali por último, para quem não conseguiu pegar certinho, eu fiz aquele chicote dela, não lembro falar o nome agora, aquele chicote dela, certo? Então aqui já passando os maiores detalhes, vocês podem ver ali que eu já forcei um pouco mais a linha nos braços. Agora sim eu tô colocando os maiores detalhes no olho, fazendo ali o contorno do olho, da sobrancelha, a bolinha de dentro do olho, os cílios. Agora sim, ó, já tive um pouquinho da proporção. Por cima da proporção, que já era mais correto, comecei a fazer os detalhes do nariz, os detalhes da boca. E esse sim, vocês podem ver que já foi praticamente o definitivo que eu fiz, certo? Para vocês verem como que é importante a gente colocar essas proporções, certo? E isso poupa muito trabalho. Isso porque o vídeo ainda está um pouquinho acelerado, mas eu fiquei um bom tempinho ali tentando fazer esse nariz e essa boca, certo? E claro, sempre aquele detalhe, quanto mais a gente desenhar, mais prática a gente vai ter, mais rápido a gente vai fazer, certo? Então ali já passando, ressaltando os detalhes do rosto, ali do negócio da testa dela. E se vocês repararem, o desenho já está praticamente feito, todo a lápis. Como vocês podem ver, ó, até simples. Fiz toda a estrutura por fora, o basicão. Depois reforcei as linhas de fora, para depois começar a colocar os detalhes de dentro. Os detalhes que, se você for ver, nem são muitos assim, certo? O que ajuda a depois a deixar o desenho melhor, mais legal, são mesmo os detalhes que você vai colocando depois, né? No caso, sombra, detalhes de machucado. E aqui eu já comecei a contornar, então aqui já vamos dar uma aceleradinha no vídeo, né? Mas uma aceleradinha a mais. Mas como já tem todo o desenho já feito nas linhas corretas, claro que eu também fico esperto para não passar por cima de uma linha a mais que tenha, certo? Então somente contornar daí para frente já fica mais fácil. Aqui já deu uma aceleradinha no vídeo. E aí você só passa por cima do seu desenho. Vocês veem que é bem simples, né? Se você seguir essas diquinhas que eu deixei, faz a proporção, não se preocupe com os detalhes, se preocupe com os detalhes depois, aí vai ficar tudo dentro dos padrões, vai ficar bem legal, certo? E depois ainda os toques finais é que vai deixar o desenho cada vez melhor. No caso eu somente contornei, isso porque no final do desenho eu ainda nem pintei, pode ser até que fique melhor, mas eu decidi deixar ele no preto e branco, certo? Então lembrando, cuidado na hora de contornar, não contornar nenhuma linha que não deveria ser contornada, certo? Às vezes antes de contornar, se você quiser apagar as linhas que estão a mais, também é uma coisa, uma dica boa, porque caso você erre, às vezes vai ter que disfarçar de alguma forma, aí fica complicado, certo? E não esqueçam também de, depois de contornar o desenho, passar uma borracha por cima também, porque aí para não misturar o lápis com a caneta, fica um pouco esquisito em cima do desenho. E se você apagar, você deixa o desenho um pouco mais limpo, e isso fica legal também, certo? Ali na espada deixei um pouquinho falhadinho ali na ponta, porque tem os desenhos de sangue que teria na espada. Aí eu acabei deixando ali para fazer por último. O desenho até que se você ver de primeira, é complexo, né? Parece ser bem complicado, mas fazendo assim ele é bem simplesinho. E eu fiquei até surpreso com a forma que o resultado que ficou no final. E se você fazer com calma, conforme eu fui falando, consegue facinho fazer o desenho. Aqui já praticamente concluindo o desenho, certo? E se vocês quiserem, vocês podem estar vendo o desenho, o outro vídeo que eu coloquei, que é o desenho acelerado, onde eu faço também as sombras e todos os detalhes maiores que eu coloquei no desenho, certo? E aí tá a nossa Mulher Maravilha. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam fazer também, e deem dicas de mais desenhos que vocês queiram que eu faça, certo? E aqui já uma fotinha do desenho como que ficou depois que eu finalizei.
certo? Colocando a sombra e os detalhes. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de curtir o vídeo, que vocês possam compartilhar com os amigos, tá certo? E falou, tchau, tchau.